Não sei se eu tô falando para aliviar a consciência ou para me condenar de vez, mas também não importa mais, porque tem coisa que a gente carrega até quando para de andar. Foi numa rota besta, São Paulo para Uberlândia. Eu fazia muito esse trecho no fim dos anos 2000. A empresa me passava um frete leve, carga de caixas de eletro, o tipo de viagem que era só fazer e voltar. Não tinha mistério, mas teve um dia, um trecho em particular, quase chegando em Araxá, que ficou preso na minha cabeça, feito um farpa que não sai nunca. Era final de tarde, começo de noite. A estrada estava vazia, o céu ainda com aquele resto de sol laranja queimado. E foi ali, naquele retão com mato dos dois lados e um pasto murcho de um lado, que eu vi uma menina, uns 11 anos, se muito, sozinha, em pé do lado direito da pista, bem rente à faixa branca. Tava de vestido azul claro e cabelo solto, castanho, meio embolado pelo vento. E uma das mãos ela tinha levantado como quem chama. Só que não era desespero. Era só aquilo. Uma mão levantada, o olhar parado, firme. E eu não sei te dizer o porquê, mas eu segui. Passei direto. Não foi medo, nem pressa. Foi aquela coisa que o caminhoneiro velho entende. A sensação de que, se você mexer, se parar, se encostar, se sair do curso, você vai acabar com tudo. E naquele momento, eu só queria chegar. O rosto dela ficou. Mesmo eu tentando, mesmo ouvindo rádio, mascando goma, qualquer coisa, o rosto dela foi comigo. Aquele olhar quieto, aquela presença parada, como se ela não fosse de agora. Mas deixei passar. Dormi em Uberaba, entreguei, voltei para a base, a vida seguiu, ou parecia. 5 dias depois, novo frete, mesma rota. E aí, a mesma menina, mesma pose, mesmo vestido azul claro, mesma mão levantada, mesmo lugar. Só que agora era de manhã. Não teve alarme, nem grito, nem súplica, nada. Só ela, olhando. Aí, sim, o estômago virou. Aquilo não era normal. E eu não sou homem de acreditar em coisa de outro mundo, nem de dizer que estava vendo coisa. Eu vi, claramente, a mesma menina, no mesmo canto. E não era lembrança da anterior, era presente. Ela estava lá, de novo. Mas eu segui, como antes. E dessa vez, eu juro, tentei não olhar pelo retrovisor. Mas olhei. Ela ainda estava ali, parada, não andando, não correndo atrás. Só parada. E aí começou. Porque nas viagens seguintes, ela estava sempre ali. Às vezes de noite, às vezes de dia, às vezes com neblina, às vezes com sol rachando, mas sempre ali. O vestido nunca mudava, a posição também não, como se fosse uma fotografia encaixada naquele trecho da estrada. Só que real. Eu pensei em contar para alguém, para o fiscal da empresa, para o cara do posto que sempre me atendia no café. Mas como é que conta uma coisa assim, sem parecer doido? Então eu calei. Por meses. Até o dia em que parei. Porque teve uma vez que eu estava voltando com o caminhão vazio, estava mais calmo, mais cedo do que o normal. E quando vi ela ali de novo, com a mão levantada, alguma coisa dentro de mim cansou. Cansei de fingir que não via. Cansei de seguir reto como se fosse parte da paisagem, como se não fosse nada. Encostei uns 50 metros depois. Desliguei o motor. Desci. Silêncio. Nenhum carro passando. Só o som do vento e dos insetos. Fui caminhando. Devagar. Cada passo parecia que o chão cedia um pouco. Cheguei no ponto exato. Nada. Não tinha ninguém. Mas tinha um par de sandálias, velhas, pequenas, aquelas sandalinhas rosa claro com florzinha de plástico. E estavam ali, lado a lado, viradas para a estrada, como se alguém tivesse tirado com cuidado e deixado ali. E mais para dentro do mato, umas marcas de algo arrastado, como se alguém tivesse se deitado ou sido puxado. Mas não tinha sangue, não tinha pegada, não tinha nada. Peguei as sandálias, mas não levei, não consegui.
Deixei ali e voltei para o caminhão sem falar uma palavra. Naquela noite tive insônia. Sonhava acordado com o barulho de sandália batendo no asfalto. Não dormi. Na viagem seguinte, ela apareceu de novo, como sempre, e eu comecei a evitar aquele trecho. Pegava desvios, fazia curva mais longa, mesmo com mais pedágio. Mas aí vinha o problema. Às vezes ela aparecia no desvio também. Não parada como antes, mas de longe, caminhando entre os arbustos, sem pressa, sem expressão, como se só existisse. E aquilo começou a mexer com coisa que eu tinha deixado bem trancada. Coisa antiga, coisa que não era só da estrada, coisa que era minha. Depois daquilo, eu parei de tentar entender. Só fazia o que dava para fazer. Evitava o trecho, evitava olhar para o acostamento, evitava conversar sobre assunto nenhum que pudesse chegar perto disso. Mas não adiantava, porque tinha dia que eu estava em outra rota, muito longe dali, e via ela, de novo, por segundos. Uma menina no acostamento longe, mas era ela. Só podia ser. Comecei a sonhar com ela. Às vezes só aparecia no fundo do sonho, às vezes caminhando no acostamento. E o mais esquisito, era sempre o mesmo trecho de estrada, sempre aquela curva com o mato seco do lado. Mesmo se o sonho fosse em outra cidade, no fim ele puxava para lá. E teve uma madrugada. Isso eu nunca contei nem para minha mulher, em que eu acordei com o barulho da buzina do caminhão, mesmo estando em casa de férias. Era 3 da manhã e no meio da sala estava o meu par de botas, o mesmo que eu deixava na boleia. Estava limpo, mas com uma pedra vermelha dentro de uma das botas. Sabe aquelas pedras de brita? Igual a que tem espalhada em beira de estrada. Eu quis acreditar que foi coisa da minha cabeça, que eu mesmo tinha tirado e deixado ali. Mas eu não lembrava, não tinha porquê. Aí foi quando as lembranças começaram a voltar. Não de uma vez, mas em pedacinhos. Como se a estrada tivesse puxando do fundo da minha memória o que eu fiz questão de enterrar. Era mais ou menos 1993. Eu era outro homem. Bebia, fumava o que não devia, dormia com mulher dos outros sem o menor peso. Não tinha família, não tinha freio. Rodava como se fosse invencível. E naquela época, aconteceu um negócio. Eu saía de Uberlândia num trecho sentido Franca, voltando vazio para Divinópolis. Era umas 10 da noite, céu nublado, estrada molhada da chuva que já tinha passado. Eu lembro que bebi no posto antes de sair. Uma garrafa de pinga com um cara que estava encostado com um furgão velho. Ele ficou, eu segui. No meio do caminho, acho que cochilei uns segundos. Só que eu não lembro do susto, nem de freada. Só lembro de ver uma sombra no acostamento. Sabe quando você vê com o rabo do olho, mas não foca? Uma sombra baixa e um braço levantado, igual ao da menina, só que rápido, como se tivesse sido a última tentativa. Mas eu não parei. Eu jurei para mim mesmo, no mesmo segundo, que era coisa da minha cabeça, que eu estava cansado, que ninguém ia estar ali, na chuva, numa estrada sem nada por quilômetros. No outro dia, eu estava no posto de Lavras tomando café e a TV ligada deu a notícia. Corpo de menina de 11 anos é encontrado às margens da rodovia, perto de Sacramento. O repórter falou que provavelmente ela se perdeu tentando atravessar. A mãe morava em um sítio ali perto. A menina tinha saído sem avisar. Disseram que não sabiam se foi atropelamento. O corpo estava machucado, mas não tinha marca de pneu. Foi enterrada como morte acidental. Eu desliguei o som da TV. Eu falei para mim mesmo de novo, não fui eu não bati em ninguém, eu não vi ninguém, era só sombra. Sombra não é gente. Mas agora eu não consigo mais repetir isso sem me sentir doente por dentro, porque era o mesmo lugar, a mesma idade, o mesmo gesto. E por mais que eu me agarre à ideia de que não fui eu, porque seria justamente ali que ela aparece, porque ela olha para mim, ninguém mais viu. Nunca ouvi outro caminhoneiro falar disso.
Nenhum colega comentou, nenhum jornal noticiou nada estranho naquela região. Só eu, só comigo. Depois que parei de dirigir, uns 5 anos atrás, achei que ia parar, mas não parou. Teve uma noite, já aposentado, eu fui levar minha neta no hospital e no caminho vi ela andando na calçada, de costas, mesmo vestido, mesmo andar, como se não fosse uma aparição, mas uma lembrança que tomou o corpo. Fui atrás com o carro, mas era só uma outra menina. Mesmo assim, as mãos começaram a suar, a boca secou e a culpa voltou. Não por algo que eu tenha certeza que fiz, mas por aquilo que eu me neguei a ver. Porque o mais cruel disso tudo é saber que talvez eu não tenha matado ninguém, mas talvez eu tenha deixado alguém morrer. E isso, meu amigo, isso dói igual. Ou pior, tem noite que eu sonho com ela, não parada, não acenando. Sonho que ela tá andando na frente do caminhão, de costas, no meio da pista. E eu tô dirigindo, e a pista é infinita, e eu acelero e nunca alcanço, porque não é sobre bater, é sobre reconhecer. E eu não sei se tô pronto para isso. Eu lembro da primeira vez que deixei minha mulher perceber. Tava deitado, suando, virado pro teto. Ela perguntou se era pesadelo. Eu falei que não, que era só a consciência que de vez em quando acordava antes de mim. Depois disso, ela passou a perguntar menos. Minha família acha que é só o tempo, que eu estou envelhecendo, que a estrada cobrou o preço. Ninguém sabe, nem meus filhos, nem meus irmãos, só eu. E agora, vocês. Porque eu comecei a escrever isso aqui, esse relato, por causa de um sonho recente. Talvez o pior de todos. Eu estava de novo na boleia. A estrada era vazia, chão seco, mato queimado, céu sem lua, tudo igual. Mas no retrovisor, dessa vez, não era ela, era eu. A menina estava no volante, dirigindo, olhos retos, silêncio. E eu, preso no banco de trás como uma criança sem direito à voz, tentando falar, berrar, mas sem som. Ela dirigia, como quem sabe para onde está indo. E eu fui, sem poder impedir. Acordei com dor nas costas, coração doendo, não fisicamente, dando sinal de que estava cansado de sustentar o que não se sustenta. Naquela manhã, sentei no sofá e encarei minhas botas por uns bons minutos. E não eram mais botas de estrada, eram o peso do que passou, o que eu deixei de fazer, o que talvez eu não tenha feito, mas que mesmo assim me pertence. A culpa é uma estrada sem quilometragem. Você não mede em metros, mede em silêncios, em dias que passam iguais, em olhos que você não consegue mais encarar. Nem os dos outros, nem os do espelho. O rosto dela ainda vem, às vezes na TV, às vezes no barulho da água correndo, às vezes na sombra que entra por debaixo da porta quando o sol baixa. Nunca com raiva, nunca com dor. Só olhando, esperando. E eu fico pensando se um dia vai chegar o momento em que ela pare de aparecer. Se isso for sinal de que fui perdoado ou de que chegou minha vez. Mas eu já tô velho. E não é mais medo que eu sinto. É outra coisa. É o buraco que fica quando você nunca parou para perguntar. Nunca olhou de verdade. Nunca teve coragem de descer do caminhão e olhar nos olhos de quem podia ter sido salvo. Porque essa história talvez nem seja de terror, talvez seja só sobre uma ausência que tomou forma, uma ausência com nome, idade e um vestido azul claro. Hoje em dia tem vezes que eu sento na varanda e fico olhando o mato do outro lado da rodovia e fico esperando ver ela de novo, de pé, do outro lado, do mesmo jeito, mas não aparece mais. Faz semanas, e isso é o que mais me assusta, porque agora eu tô começando a achar que ela só aparecia enquanto eu ainda era alguém com dívida em aberto. Agora, talvez ela só esteja esperando. Não que eu pague, mas que eu entenda. E para falar a verdade, eu não sei se eu quero entender, porque se eu souber que fui eu, de verdade,
Aí eu não volto mais, nem para contar. Não sei se fui eu, mas se um dia eu for descobrir, espero que ela ainda esteja lá. Tem coisa que a gente só escuta uma vez na vida e mesmo assim não consegue esquecer. Se você ficou até aqui, é porque alguma parte de você também carrega alguma coisa. Se inscreve, não para dar like, mas para não se sentir tão sozinho e quando a estrada resolver cobrar. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que nem tudo que a gente leva no baú vem escrito na nota fiscal. Quem me conhece sabe que eu não sou de inventar história. Trabalhei quase 40 anos puxando carga nesse país, a maioria dos anos no tanque. Caminhão de produto químico. Já vi de tudo nessa vida. Assalto, gente morta na pista, colega dormindo no volante e não acordando mais. Mas o que aconteceu comigo em 2011, até hoje eu evito contar. Porque quando eu conto, ninguém me olha do mesmo jeito. Mas eu preciso soltar isso de mim. Foi em julho daquele ano, final do mês. Eu tinha acabado de entregar um carregamento de adubo no interior de Goiás, perto de Jussara. Ia tirar uns 2 dias de folga, mas recebi ligação de um conhecido, dono de uma transportadora pequena. Ele me pediu um favor. Um motorista da empresa dele tinha passado mal e deixado o caminhão parado no pátio da firma com a carga pronta. Se eu não assumisse, a empresa ia pagar multa alta. Eu estava ali por perto e aceitei. O caminhão era um Scania 113 azul, baú refrigerado, carga fechada. Eu só precisava levar até uma empresa do agro perto de Rondonópolis. Quando cheguei lá, a primeira coisa que estranhei foi o portão trancado com corrente grossa. Me deram a chave e disseram que o motorista anterior deixou tudo no esquema. Segundo o dono, ele só teve um mal-estar e foi embora. Evitaram entrar em detalhe. Achei estranho, mas peguei o serviço. O caminhão estava trancado mesmo. Cabine limpa, sem cheiro de cigarro, tudo certinho. Só que o rádio PX estava arrancado. Literalmente. Os fios soltos, como se alguém tivesse puxado na força. E aquilo me deu um incômodo, mas segui. Carreguei minha mochila, conferi documentos e fui. A estrada naquele trecho ali é seca, com muita reta. Peguei logo no final da tarde, para fazer um trecho mais fresco. Eu sempre preferi dirigir à noite. O calor é menos pesado e o trânsito mais leve. Mas naquela viagem, desde o começo, o silêncio estava esquisito. Não sei explicar. O caminhão parecia oco, como se não tivesse carga nenhuma dentro. E isso não fazia sentido, porque a nota fiscal dizia que eram 12 toneladas de produto ensacado. Dirigi até umas 2 da manhã. Parei num posto conhecido meu perto de Alto Taquari, já quase na divisa com o Mato Grosso. Sentei ali perto da lanchonete, peguei um café e puxei conversa com 2 colegas que estavam por lá. A gente sempre troca ideia, fala dos perigos do trecho, do preço do diesel, da saudade de casa. Foi aí que escutei um deles comentando de um acidente que tinha dado o que falar uns dias antes. Caminhão-tanque que perdeu o controle ali perto da Serra de São Vicente, bateu num paredão e explodiu. O motorista morreu na hora. Mas e aí o cara olhou para os lados antes de continuar. O corpo nunca chegou no IML. Sumiu. Na hora eu gelei. Perguntei o número da placa, meio no automático. Quando ele falou a sequência, me deu um aperto na garganta. Era o mesmo caminhão que eu estava dirigindo, a mesma placa. Fiquei ali, calado. Terminei o café, não comentei nada. Voltei para o caminhão com a mão tremendo. Dentro da cabine, comecei a vasculhar mais a fundo. Abri o porta-documentos ali em cima do para-brisa, onde a gente costuma guardar manual, papel velho. Tinha um saco plástico dobrado, meio engordurado. Quando abri, era um papel tipo boletim de liberação de carga, já meio úmido. O nome do motorista estava lá, assinado, com RG CPF. O nome era Carlos Munhoz. A data da assinatura era 3 dias antes. O problema?
Era o mesmo nome que os caras no posto tinham dito que era do motorista que morreu no acidente. Mesma data, mesmo caminhão. E o pior, a nota fiscal que estava comigo tinha o nome dele também, mas com uma data mais antiga, sem carimbo, sem numeração do CNPJ da empresa. Aí eu percebi que tinha assumido um caminhão que já tinha sido declarado como envolvido num acidente fatal. E a carga que eu estava levando ou já tinha sido entregue por outro ou estava sendo mandada de novo. Só que por quem? Eu não dormi naquela madrugada. Fiquei ali no banco do motorista, olhando para o vazio, com o caminhão desligado. Tudo silencioso demais. E o pior, a sensação de que alguém estava ali dentro comigo, ela começou antes mesmo de eu perceber. Primeiro foi o cheiro. Um cheiro meio de gente molhada, sabe? Como roupa que seca no tempo frio. Depois, o espelhinho do retrovisor interno. Aquele pequeno, preso no teto, ele balançava como se o caminhão estivesse ligado. Mas não estava. E a porta do carona parecia pesada demais. Como se alguém tivesse encostado ali do lado. Quando o sol começou a nascer, eu liguei o caminhão e segui viagem. Fiz o trecho sem parar. Só queria entregar aquilo e ir embora dali. Cheguei na transportadora umas 10 da manhã. Era uma filial de uma empresa de agroindustrial que recebia insumos. O homem que me atendeu era novo, engravatado, o tipo que já me olha como se eu fosse só mais um motorista. Entreguei a nota fiscal e o boletim de liberação. Ele olhou, folheou os papéis e disse: "O senhor pode esperar um minutinho?" Fiquei no banco com o motor desligado, achei que fosse padrão de conferência. Passaram-se 5 minutos. 10. Quando ele voltou, estava diferente, meio sem graça. Veio com os papéis na mão, mas não me entregou. Só disse: "O senhor está com a nota do Carlos?" "Tô, é a que estava no caminhão." Ele respirou fundo e falou do nada: "Essa carga já foi entregue, seu Alcides." E foi por ele mesmo. 3 dias atrás. Na hora, o coração deu um nó. "Como assim?" Ele repetiu a mesma coisa, mas dessa vez mais devagar, como se explicasse para uma criança. "A carga que o senhor trouxe já foi entregue. E foi exatamente a mesma. Mesmo lote, mesmo número. Só que já chegou. Pelo motorista da nota, o Carlos." Eu não respondi nada. Peguei meus documentos, dei meia volta e voltei para o caminhão sem dizer uma palavra. Entrei na cabine e fiquei lá dentro uns minutos, com o caminhão trancado. O rádio ainda com os fios partidos e aquele cheiro estranho, mais forte agora. Foi quando eu encostei no banco do carona só para ajeitar minha mochila e percebi. O banco estava molhado, não suado, não sujo de bebida, molhado mesmo. Como se alguém tivesse se sentado ali de roupa molhada. Mas o caminhão estava trancado. Eu mesmo tinha deixado ele no sol, fechado. E não choveu. Não teve como alguém entrar ali, e muito menos sair. Eu levantei o banco para ver se tinha algum vazamento. Nada. Olhei embaixo do painel, nada pingando. E ali, bem na divisão do banco e do encosto, tinha um fiapo de pano azul escuro. Tipo uniforme. Na hora, minha respiração ficou presa, porque no posto um dos caminhoneiros tinha falado que o corpo do Carlos, o tal do motorista do acidente, tinha sumido com a roupa da empresa ainda no corpo. Voltei para a estrada quase vomitando. Fiz o caminho de volta devagar, tentando entender o que eu tinha me metido. E jurei que nunca mais pegava caminhão de ninguém sem saber de onde veio, quem dirigiu antes, nem para onde estava indo, porque ali... Eu não fui motorista. Eu fui reboque de outra coisa, mas o pior ainda estava por vir. Quase 2 meses depois, chegou uma carta na minha casa, sem remetente, endereço escrito à mão, letra masculina, firme, um envelope grosso, papel meio úmido. Lá dentro, só uma coisa, uma foto impressa em papel brilhante, dessas tiradas de drone, ou sei lá de onde. Mostrava a minha carreta na BR-364, bem no trecho antes da serra. Tava clara, nítida, eu ao volante e alguém no banco do carona. Não dava para ver o rosto direito, mas o vulto tava lá,
corpo virado para o lado da janela, cabeça inclinada, a sombra no peito parecia molhada. E não, eu estava sozinho naquela viagem. Até hoje, ninguém soube me dizer quem mandou aquela foto, nem como foi tirada. Mas eu sei o que eu vi. Eu entreguei uma carga que não era só fertilizante. Tinha um homem junto. Um homem que devia estar no chão do IML, mas por algum motivo resolveu terminar o serviço antes. Depois daquela foto, eu comecei a perder o sono. Cheguei até a levar a imagem numa copiadora, pedi para ampliar. Vi o vulto mais nítido, e quanto mais eu tentava explicar, menos sentido fazia. Eu podia ter jogado tudo fora e seguido a vida. Mas motorista de estrada tem uma mania. A gente precisa entender. A estrada cobra caro por quem ignora pressentimento. E aquilo estava pesando mais do que qualquer carga química que eu já puxei. Então, fiz o que não devia ter feito. Voltei na empresa que tinha me contratado. O dono, aquele mesmo que me passou a chave do portão, não quis me atender. Disseram que ele estava em reunião. Não estava no local, ligaria depois. Nunca ligou. Fui atrás do caminhoneiro anterior, o tal Carlos Munhoz. Nenhum registro no hospital, nenhum boletim de ocorrência. Só encontrei uma nota na internet, num jornal local, falando do acidente com o caminhão, sem nome do motorista. Só dizia que não foi possível identificar o corpo por causa da carbonização parcial e que o cadáver sumiu antes da liberação para sepultamento. Aquilo me deu calafrio. Conversei com um colega mais antigo que tinha rodado naquela rota. Quando contei o que aconteceu, ele ficou quieto. Só disse uma frase que me gelou por dentro. Essa empresa já teve outro caso assim. Caminhão que chega antes de sair. Eu insisti. Ele contou que, em 2007, teve um caso parecido. Um amigo dele levou uma carreta com carga lacrada e, quando chegou no destino, o nome que constava como entregador já constava no sistema. E mais, o mesmo nome tinha assinado uma entrega anterior, 2 dias depois de morrer num acidente. Parei ali. Chega. Eu entendi o recado. Tem coisa nessa vida que a gente não precisa cavar, porque se cavar, encontra. E o que se encontra pode ser mais pesado que qualquer tonelada. Aquela transportadora fechou pouco tempo depois, oficialmente por falência. Mas os galpões ficaram abandonados. Passei por lá uma última vez, em 2013. A pintura desbotada, portões enferrujados. E ali, na parede da guarita, ainda dava para ver escrito com spray vermelho: Carlos Munhoz passou aqui. Nunca mais comentei esse nome em voz alta, mas eu lembro dele todo dia. Porque até hoje, quando fecho o olho, eu vejo a foto da cabine, a minha mão no volante e o vulto ao lado, com a cabeça caída, como se descansasse depois de mais uma entrega. Eu tenho certeza do que levei. Mas o pior não foi isso. O pior é que alguém lá em cima da serra, seja um drone, seja um homem ou seja o próprio inferno, sabia que ele estava ali comigo. E me mandou a foto só para ter certeza de que eu também sabia. Eu não sei o que vai parecer para quem ouvir isso aqui. Nem tô gravando para tentar convencer ninguém. Eu só queria ver se, falando em voz alta, essa coisa que eu carrego desde 2014, se ela para de vir nos meus sonhos. Ou se ela larga do meu caminhão. Era fim de outubro, 2 dias depois das eleições. Eu lembro disso porque eu tinha discutido feio com meu irmão por causa de política. Estava fazendo uma rota meio atravessada, levando gado até um frigorífico que abriu uns contratos novos ali perto de Itumbiara. Mas em vez de ir pelo trecho mais longo, pelo asfalto, eu resolvi cortar caminho por uma rota de terra. A estrada saía de Araporã e prometia economizar uns 70 quilômetros. 70. Na época, isso para mim era muito, porque o diesel tinha dado uma subida pesada naquele mês. O GPS mostrava o traçado certinho. A estrada era só barro vermelho batido, passando por umas fazendas antigas e uns povoados mortos. Mas eu confiei. Burro, mas confiei. Deu nem 2 horas de barro. O tempo virou.
mas virou de um jeito. Do nada veio uma ventania feia e depois um toró que parecia que estava desabando o céu. O barro virou polenta. Meu caminhão com meia carga viva de boi já começou a balançar. Eu fui tentar manter firme, reduzida a puxada, mas não adiantou. O bicho afundou. A frente enterrou, começou a escorregar para os lados e quando vi, já era. Eu tentei sair. Joguei brita, galho seco, palha de milho que achei numa roça do lado. Nada. Era como se o chão tivesse puxando a carreta para baixo. Fiquei ali a noite toda, dentro da gabina, tentando sinal de celular. Sem nada, sem um traço. Os bois começaram a ficar agitados e eu já sabia. Se amanhecesse daquele jeito, ia perder uns 3 ou 4 de calor e nervoso. Fiquei com dó, fiquei com raiva, fiquei com medo também. A estrada parecia um túnel sem parede, escura, embolada de mato, galho seco batendo de um lado para o outro com o vento. Aí, por volta das 3 da manhã, mais ou menos, eu desci para urinar. Desci com lanterna, pisando devagar porque o barro estava liso, feito sabão. Eu dei uns 3 passos para o lado da pista e parei. Levantei a cabeça por instinto. Foi quando eu vi. Mais adiante, uns 300 metros, eu calculei pelo espaço entre 2 curvas de cerca, tinha uma casa. Uma casa com luz acesa. Aquela luz amarela antiga, sabe? Daquelas de fio descascado e vidro fosco. Na hora, aquilo me deu um alívio esquisito. Tipo, tem gente, tem ajuda. Só que no mesmo segundo veio um estranhamento, porque naquela região, até onde eu lembrava, não tinha morador. Na última porteira que eu passei, a mulher do caseiro falou que a estrada era só de passagem e que as famílias dali tinham ido embora depois de umas mortes. Eu lembro das palavras exatas. A gente aqui só vê passar gado e às vezes o que não devia também. Mas a luz estava acesa, a casa estava lá. E eu resolvi ir. Comecei a andar devagar, lanterna na mão. O chão fazia aquele barulho molhado de bota afundando, mas ao redor era silêncio. Nenhum bicho, nem sapo, nem coruja, nada. Quando cheguei perto da casa, vi que era de madeira azul, desbotada. Parecia velha, mas não estava caindo aos pedaços. A porta da frente estava entreaberta, não escancarada. Só uma frestinha, como se alguém tivesse saído rápido e deixado assim. Eu chamei, baixinho, sem saber porquê. Boa noite? Nada. Só o barulho da minha própria voz. Eu chamei de novo, mais alto. Nada. Então, eu encostei. Empurrei a porta. Ela abriu com um estalo seco. O cheiro que saiu de lá de dentro era esquisito. Não era só mofo. Era tipo mofo misturado com fumaça e coisa guardada demais. Na sala, tinha uma mesinha de madeira e um rádio de pilha ligado. Sim, ligado, tocando uma música sertaneja bem antiga, daquelas com voz arranhada, parecendo fita rebobinada. Eu nunca ouvi aquela melodia antes. Tinha uma caneca de alumínio em cima da mesa, cheia, dava para ver pelo brilho, e um prato com arroz, carne e quiabo, quente. Tava saindo vapor ainda. Aquilo me travou. Mas o que me travou de verdade foi o que estava do lado. Um caderno. Caderno velho, capa azul, tipo de escola pública, aberto. Tinha uma frase escrita à mão, várias vezes, uma embaixo da outra. Não é ele quem vem, é ele quem manda vir. Não é ele quem vem, é ele quem manda vir. Não é ele quem vem. A caligrafia parecia de criança. As últimas linhas estavam tremidas, como se tivesse sido escrita com pressa ou medo. Eu travei, senti o suor escorrer pelas costas, mesmo com o frio. Eu não toquei em nada, eu só dei um passo para trás. 2. Fui virando devagar e indo para a porta. Na hora que eu fui fechar, por reflexo, eu olhei para o batente. Tinha uns pregos enfiados, tortos, velhos, enferrujados, mas tinham sido colocados de um jeito específico, formando a letra H, 1H. Fiquei olhando aquilo por uns segundos, o rádio ainda tocando lá dentro, chiando, e aí
Eu corri. Voltei para o caminhão meio correndo, meio escorregando. O barro batia na canela e parecia mais pesado do que antes. O ar também. Estava diferente. Mais abafado, mais parado. Como se nem o vento quisesse mais passar por ali. Cheguei na gabina com a lanterna tremendo na mão. Me tranquei. Fiquei um tempo ali, deitado no banco do motorista, tentando entender o que eu tinha acabado de ver. Mas não deu muito tempo, não. Porque assim que eu sentei, percebi um negócio que não podia ter acontecido. A porta do carona. Ela estava entreaberta, e eu sei que não deixei assim. Eu tinha trancado. É automático. Sempre tranco quando desço, ainda mais de madrugada, atolado no meio do nada com um bicho no fundo. Na hora, meu estômago virou. Me estiquei devagar e fechei ela no trinco. Tentei não pensar. Tentei racionalizar, tipo... Vai ver, eu só puxei a maçaneta e não fechei direito. Mas aí veio o pior. Meu rádio PX, que estava desligado desde que atolou, porque a bateria já estava no osso, e eu nem ousei ligar nada além das lanternas. Ele começou a chiar. Primeiro baixo, depois mais forte. Só estática. Um zumbido seco, como se tivesse vindo do fundo de um poço. E aí do nada, uma voz. Uma coisa arranhada, fina, que não era conversa de outro caminhão. Era uma mulher. Ou melhor, parecia uma mulher, mas falava arrastado, embolado, como se estivesse tentando repetir palavras sem saber o que significam. Só dava para entender um pedacinho. Você já tá aí? Era isso. Só isso. Desliguei na hora. Arranquei o cabo até trincar o conector do microfone. Fiquei um tempo ali, com o peito batendo forte, olhando o mato lá fora pela fresta da janela. Os bois começaram a se agitar de novo. Bufavam, batiam pata. Alguns até tentaram se mover dentro da carroceria. Foi quando me dei conta de outra coisa. Tinha marcas na lateral do caminhão. Não riscos. Pegadas. Pegadas descalças. Pequenas. Como de mulher ou adolescente. Vindo da estrada até o lado do carona e parando ali. Eu desci com a lanterna como se não tivesse opção. Fui seguindo a marca com os olhos. Era barro novo, úmido, fresco. Não tinha como estar ali antes. Era como se alguém tivesse pisado na lama fazia pouco tempo, talvez enquanto eu estava na casa. A última marca encostava bem perto da porta do carona. Voltei para o caminhão, respirei fundo. E quando fui abrir o porta-luvas para pegar uma das velas reserva que eu levava, sem saber porquê, senti o cheiro. Barro molhado. Mas não era o barro de fora. Era um cheiro mais forte, mais velho. Abri o banco do carona. Aquele banco que a gente levanta para guardar os documentos, o extintor, as ferramentas. Tinha uma coisa lá dentro. Uma cruz. Feita de 2 galhos amarrados com arame, grossos, escuros. Estava molhada, suja de barro até a ponta. Eu não toquei. Só fechei o banco de novo e fiquei encarando o para-brisa. Minha cabeça começou a rodar. Não tinha como aquilo estar ali. Aquele banco só abria por dentro. Eu não parei em nenhum posto. Não encostei em lugar nenhum. Aquela estrada não tinha nem casa habitada. A única casa que eu vi... Bom, vocês sabem. Tentei dormir. Claro que não consegui. A noite foi longa. O rádio PX, mesmo desligado, dava uns estalos. Como se alguém tentasse transmitir, mas sem bateria. Ou como se tivesse alguma coisa ali dentro tentando sair. Naquela noite, eu não pensei em rezar. Pensei só em não enlouquecer. Ficava repetindo para mim mesmo que era cansaço, que era o medo, que eu estava sugestionado. Mas uma parte de mim sabia que eu não fui para lá sozinho. Quando começou a clarear, eu já estava de pé. Não tinha dormido nada. Só sentado no banco do motorista com a mão no volante, como se aquilo fosse me proteger. Os bois estavam mais calmos, mas tinha um deitado de lado, sem se mexer. Provavelmente tinha morrido de estresse ou calor. Eu nem tive reação. Eu só queria sair dali. Umas 7 da manhã, passou um trator pela estrada.
O barulho foi o som mais bonito que eu já ouvi na vida. Era um homem mais velho, de chapéu, dirigindo um Valmet amarelo. Parou, me cumprimentou com a mão e já desceu perguntando se estava atolado desde a chuva. Eu só fiz que sim com a cabeça. Ele falou pouco. Disse que tinha um cabo de aço e podia puxar o caminhão com calma, desde que eu segurasse firme na reduzida. Amarrou a corrente e em menos de 15 minutos me tirou do atoleiro. Eu agradeci. Agradeci até demais. E aí, como quem fala por instinto, eu soltei. Ô senhor, lá mais pra frente, tem uma casinha de madeira azul. Vi ela acesa essa noite. Era da sua família, por acaso? Na hora, ele parou. Parou de mexer no gancho. Parou de olhar para mim. Ficou imóvel. Depois virou de leve o rosto e disse: "O senhor entrou?" Eu gelei. Não respondi. Ele repetiu mais baixo: "O senhor entrou na casa?" Eu disse que sim. Expliquei que vi a luz, que chamei, e como ninguém respondeu, fui verificar. Aí ele ficou pálido, de verdade. Ficou branco como leite, como se o sangue tivesse ido embora. Falou uma coisa que eu nunca esqueci. Aquela casa pegou fogo em 2008, mas mesmo depois, ela aparecia. Aparecia inteira, com luz e tudo. E teve gente que entrou e não voltou direito. Fiquei parado. Meu braço tremia, minha boca secou. Ele continuou olhando para o chão. Ali morava uma mulher com a filha. O pai da menina foi preso. Depois disso, sumiu gente, sumiu boi, sumiu até um carteiro. E quando sumia, o pessoal dizia ver luz naquela casa, mesmo depois dela estar queimada, mesmo depois dela ser só escombro. Eu perguntei como assim? Como alguém via luz numa casa que não existia mais? Ele só balançou a cabeça. Disse: "Não é ela que vem, é ela que manda vir." Essa frase era a mesma do caderno, igualzinha, na mesma ordem. Eu não consegui mais olhar nos olhos dele. E ele também não quis falar mais nada. Subi na gabina, dirigi até o frigorífico sem encostar em mais nenhum lugar. Entreguei a carga em silêncio. Deixei o boi morto lá dentro e nem quis assinar o laudo. Só fui embora. Mas tem uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Nem para minha mulher, nem para meus colegas de estrada. No banco do carona, depois daquele dia, a cruz sumiu. Sumiu sozinha. E no lugar apareceu um grampo de cabelo, pequenininho, cor de cobre, cheio de barro seco. Mas o pior foi o cheiro que ficou no estofado por semanas. Cheiro de leite. Eu sei que muita gente vai ouvir isso aqui e rir. Vai dizer que eu estava cansado, que alucinei, que isso aí é só história de caminhoneiro querendo aparecer. Mas o pessoal da região conhece. Tem mais gente que viu aquela luz. E teve um outro caso. Um motorista, uns 2 anos depois. Tentou dormir ali perto, na beira da mesma estrada. Foi encontrado morto, de pé, encostado no caminhão, com o PX ligado. Estava com os olhos abertos e o rádio chiando. Disseram que era parada cardíaca, mas ninguém quis fazer a necropsia aqui, levaram para longe. Eu só contei isso agora porque tem coisa que fica grudada na gente. Tem noite que eu ouço o chiado daquele PX, mesmo com o caminhão desligado, mesmo com o rádio jogado fora. E tem dia que o GPS me mostra aquele atalho de novo, mesmo quando ele não devia mais existir. Se você que está ouvindo já passou por aquela região de Araporã e viu uma luz que não devia estar acesa, não segue não. Tem coisa que não é para ir, é para vir.